Salvíceras, no dia 23 de janeiro, muitas coisas aconteceram, muitos eventos cíclicos e celebridades também. Basicamente é o 23º dia do ano e faltam 342 dias para acabar o mesmo. No dia 23 de janeiro do ano 393, o imperador romano Teodósio proclama co-imperador seu filho de 8 anos, Honório. E já a dinastia Ming, importantíssima na China, que durou 3 séculos, no dia 23 de janeiro de 1368, houve a cerimônia de coroação de Zhu Yuzhang, ascendente ao trono da China como imperador Hongwu, dando início a essa dinastia. E talvez você não saiba, mas sabe quando foi registrado o pior terremoto de todos os tempos? Foi no dia 23 de janeiro de 1556. Olha, o século XVI realmente foi o século mais surpreendente da história, na minha opinião. O século mais incrível para a historiografia mundial, né? Muitas coisas aconteceram, muita mudança de rumo, né? Muitas mudanças de rumo, até inclusive na área dos cataclismas, né? E esse foi o maior cataclisma sísmico da história já registrado, o sismo mais mortal da história, o sismo de Xianxin, que atinge a província de Xianxin, na China. Houve cerca de 830 mil mortes durante esse sismo, durante esse abalo sísmico, em 1556. E no dia 23 de janeiro de 1579, talvez você não saiba, mas a gente fala muito em teocracia, né? República católica, no caso, por exemplo, Roma, Vaticano, né? Até hoje, uma república, uma monarquia católica, um regime católico. Você tem lá no Irã, por exemplo, uma teocracia muçulmana, etc, etc. Mas você sabia que já teve também uma república protestante? Uma não, mais de uma. Mas no dia 23 de janeiro de 1579, foi fundada uma delas, a União de Utrecht, né? União de Utrecht forma uma república protestante nos Países Baixos. A capital Jerusalém, capital de Israel, ela foi tornada a capital de Israel em 1950, né? No dia 23 de janeiro de 1950, também é um fato interessante. E agora, em 2020, no dia 23 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declara a pandemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. Então, a bem dizer, é a data de batismo, né, da Covid-19, 23 de janeiro de 2020. Também no dia 23 de janeiro de todo dia 23 de janeiro, é o Dia Mundial da Liberdade, né? Dia Mundial da Liberdade, dia 23 de janeiro. No cristianismo temos 3 celebridades. Celebridade de Emerenciana. Emerenciana, ou Santa Emerenciana, foi uma mártir romana do século IV. De acordo com a sua hagiografia, a mãe de Emerenciana foi uma ama de leite e babá de Inês, uma rica herdeira romana que foi martirizada depois de recusar um casamento forçado. Emerenciana era uma catecúmena ainda aprendendo sobre o cristianismo e não batizada ainda, e acabou se tornando um exemplo da crença de que os mártires são batizados no sangue, podendo aceder ao paraíso mesmo antes de conseguirem o batismo. Então, a Emerenciana é um exemplo, né? Foi uma pessoa, um personagem importante para a doutrina do batismo no sangue, né? No qual, por exemplo, os batistas não creem, e muitas outras denominações também, pessoas também não creem também. Mas a Igreja Católica, ela já oficializou há muito tempo
essa doutrina do batismo no sangue, né? Ou seja, é o batismo pelo martírio. Ela ainda, a emerenciana ainda era uma catecúmena, não era ainda totalmente, não era crismada, não tinha feito ainda sequer a comunhão, mas ela foi martirizada e pela fé dela, né? Pela fé cristã católica dela. Então, por isso, o batismo no sangue. Por ser uma doutrina com uma certa preeminência católica, por isso muitos protestantes não creem no batismo de sangue. Tem também o batismo de desejo também. Aí alguns também não vão crer, como os batistas. Outros já vão começar a crer dentro da igreja protestante. Mas o batismo de sangue é praticamente não é, sequer é do conhecimento, dos protestantes. Essa que é a verdade. Um ou outro daqui conhece isso aí, tá bom? Celebridade de Ildefonso de Toledo, né? Ildefonso de Toledo foi arcebispo de Toledo entre 657 e 667. É considerado santo pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa. Julga-se que descendesse da família real visigótica. Fez uso dos seus bens para edificar um mosteiro feminino e mais tarde fez-se ele mesmo monge, antes de se tornar-se bispo de Toledo, posição que serviu durante 10 anos sob o reinado de Recesvinto. Eu acho que ele era gay, mas isso aí é outro problema. O seu nome deriva do gótico Ildefons, de onde derivou mais tarde também o nome Afonso. Então Afonso vem de Ildefonso, tá ok? E por último, mas não menos importante, Marianne Kopp. Santa Marianne Kopp foi uma religiosa católica norte-americana. Então você tem aí a imagem dela aí. Ela era uma irmã franciscana, né? Então esse foi o dia 23 de janeiro.